Finalmente, o que é web? Eu vou começar essa aula fazendo uma coisa que fazemos todos os dias e até várias vezes ao dia, que é simplesmente abrir o navegador e digitar o endereço de um site, como por exemplo google.com.br. A princípio, a gente vê apenas a página principal do Google se abrindo, mas nesse simples ato de abrir um site, acontecem vários processos muito importantes para a gente conhecer como desenvolvedor web. Nesse endereço que a gente abriu, passamos algumas informações importantes como o protocolo, que funciona mais ou menos como o idioma falado entre o navegador e o servidor que o site se encontra. Depois a gente vê a localização do site, a porta que vamos usar para pegar o conteúdo desse site, que apesar de não estar visível, mas sempre que a gente digita o site dá Enter, sem indicar o número da porta no final, significa que vai ser usada a porta padrão da web, a porta 80. Além disso, passamos também a página do site que queremos abrir. Ela é indicada logo depois da barra, no final do nome do site. Nesse caso, como não escrevemos o nome da página, o sistema vai entender que a gente está buscando a página índice, a página principal, conhecida como index. Para entender melhor tudo isso, pense basicamente que existem dois lados nessa história toda, o lado chamado cliente e o lado chamado servidor. O lado cliente nada mais é do que o nosso computador, o nosso celular, enfim, o nosso aparelho conectado à internet que a gente usa através de um navegador para acessar as páginas de um site. O lado servidor é o computador que se encontra o site que você quer acessar. Todo e qualquer site que você acessa na internet, ele está localizado em algum computador no mundo ligado à internet. De forma resumida, a gente pode entender que a World Wide Web, conhecida como WWW ou simplesmente Web mesmo, é a interação entre um lado que pede conteúdos através do navegador e o lado que oferece o conteúdo através desse mesmo navegador. Cada computador conectado à internet, seja ele cliente ou servidor, ele tem um endereço, um número que faz com que ele seja encontrado na rede chamado IP. A dúvida é, como a gente digita o nome do site, tipo google.com.br, e caímos exatamente no endereço que ele se encontra? A resposta é bem simples, chama-se DNS. DNS é uma sigla em inglês que significa Domain Name System, Sistema de Nomes e Domínios. Um domínio nada mais é do que o nome que registramos para o nosso site, e esse nome será sempre associado ao endereço IP que o nosso site se encontra, como por exemplo labfrontend.com.br. Imagine se você tivesse que gravar um endereço IP complicado, como por exemplo 192, 168, 132, para acessar um site que você quer. Ao invés de simplesmente gravar o nome do site, no mínimo você teria que criar uma tabela gigantesca com o nome do site e ao lado dele o IP, como se fosse uma agenda telefônica. Então o servidor DNS existe justamente para facilitar a sua vida e para você não precisar fazer isso. É um sistema que associa o domínio do site que você digitou ao endereço IP que o site se encontra. Então quando você registra um domínio, você informa ao servidor DNS responsável pelo registro que sempre que alguém acessar o seu domínio, ele deve informar o endereço IP que o seu site se encontra. A grosso modo, quando você digita google.com.br, caso o navegador ainda não conheça o endereço IP desse site, ele vai perguntar ao servidor DNS qual o endereço IP que esse domínio está associado. O servidor DNS então vai se encarregar de procurar e informar o navegador o endereço IP solicitado. Indo um pouco mais a fundo sobre servidores DNS, ele é um conjunto de servidores espalhados pela internet e cada tipo de domínio, como por exemplo domínios terminados com .com, domínios terminados com .br ou .org, tem um servidor responsável por eles, um servidor que guarda o endereço que aquele domínio está ligado. Só que além desses servidores, existe um servidor raiz, que é o primeiro a ser consultado quando o navegador quer saber o endereço IP de um domínio. Por exemplo, quando o navegador pergunta o endereço de um site ao servidor DNS, primeiramente ele pergunta ao servidor raiz, o servidor raiz vai analisar o final do nome do domínio. Se for, por exemplo, .br, o servidor raiz vai dizer, olha, eu não sei o endereço do site que você está procurando, mas eu conheço alguém que sabe. E daí ele vai informar o endereço do servidor responsável pelos domínios .br. Daí agora vamos perguntar ao servidor responsável pelos domínios .br o endereço IP do site que digitamos e ele vai informar, esse site está lá no IP tal. Agora que o navegador já sabe onde está o site através do IP, ele já pode, digamos, bater na porta do servidor e pedir o conteúdo do site que digitamos, para mostrar na tela para os usuários. A questão agora é em qual porta do servidor bater,
como deve pedir esse conteúdo e como esse conteúdo vai ser transportado. Um servidor ele tem várias portas e cada porta é responsável por um tipo de serviço. Tem uma porta que cuida das páginas web, outra que cuida dos e-mails, enfim. Vamos ficar apenas com a porta responsável pela web, a porta 80, que a gente citou lá no início dessa aula. Então, quando a gente digita um site no navegador e não informamos o número da porta no final do domínio, a conexão do navegador com o servidor acontece sempre na porta 80. Geralmente, essa porta ela é reservada no servidor para ser a porta padrão da web, a porta que permite a conexão do navegador com o servidor. E nessa conexão, o servidor oferece ao navegador uma cópia de todo o conteúdo da página que você solicitou. A segunda questão é de como deve ser o pedido desse conteúdo. O lado cliente, através do navegador, ele precisa falar a mesma língua do lado servidor. Esse idioma é chamado protocolo HTTP, que é um conjunto de regras de comunicação que faz com que ambos os lados se entendam bem sobre a transferência do conteúdo da página. O lado que pede, que é o lado cliente, ou seja, o nosso lado, o lado que está no computador abrindo um site pelo navegador, ele faz uma requisição falando, por exemplo, oi servidor, eu estou precisando da página index do site google.com.br. E o lado servidor escuta essa requisição e envia uma resposta dizendo, ok, eu tenho ela aqui, amigão, toma aqui ela. Então agora que já temos o conteúdo da página disponível, alguém precisa carregar esse conteúdo, fazer o frete dessa bagagem do servidor para o navegador. Quem se encarrega por toda essa logística de transportar esse conteúdo de um lado para o outro é o TCP. É um protocolo que controla a transmissão de dados entre o lado cliente e o lado servidor. O TCP ele trabalha dividindo o conteúdo do site em pacotes menores, para serem transportados com facilidade pela rede e garantir que esses pacotes sejam sempre entregues por completo. Não pode faltar nenhum e tem que ser entregue também na ordem certinha para quando chegar no lado cliente, o navegador montar todos esses pacotes e formar o conteúdo, que é o site como a gente vê na tela. Esse conteúdo é chamado de hipertexto. É um documento que contém tudo que a gente vê na tela, como imagens, textos, vídeos, etc. E também coisas que não vemos na tela, como por exemplo códigos HTML e CSS. O HTML é responsável por estruturar a página e o CSS por melhorar a aparência dessa página. Todo esse conteúdo dentro de um único texto. Daí você pode até pensar, como esse texto tendo 1001 coisas consegue se tornar o site que a gente vê? O HTML vai se encarregar de organizar e estruturar todo o conteúdo na tela. Ele consegue diferenciar para o navegador o que será título, parágrafo, imagem, link, vídeo e tudo mais. E o navegador vai mostrar para a gente conforme o HTML informa. Mas o HTML por si só, ele vai apenas dar uma estrutura, um esqueleto para a página, mas não vai deixar ela com aparência legal, com cores, tamanhos de texto diferenciado e tudo mais. Olha como fica um site apenas com HTML. Quem se encarrega de deixar o site mais elegante é justamente o CSS, linguagem que diz ao navegador todo o estilo visual da página, a cor de cada elemento, tamanho, alinhamento e várias outras coisas possíveis. Dessa forma, o navegador consegue reproduzir para a gente o site da forma certinha como o desenvolvedor web deseja, mas às vezes não tão certinho assim. Quando a gente desenvolve uma página web, pode ser que essa página seja mostrada de um jeito em um navegador e seja mostrada diferente em outro navegador. Isso acontecia principalmente há um tempo atrás com as versões mais antigas do navegador Internet Explorer, e que de certa forma era uma dor de cabeça para a gente que é desenvolvedor, pois ele precisa fazer alguns malabarismos para o site ficar igual em todos os navegadores, para você manter um padrão visual. Então é uma questão de lógica que a web precisa de uma padronização, para melhorar sempre a compatibilidade dos sites entre todos os navegadores. Então, pensando nessa padronização, que criaram uma entidade internacional chamada W3C, que trabalha em função de padronizar o funcionamento da web. Ela é responsável por criar recomendações que devem ser seguidas tanto para nós desenvolvedores, quando vamos criar um código de nosso site, quanto também para navegadores interpretarem os códigos seguindo padrões, para que os sites sejam mostrados iguais, independente do navegador que o usuário queira usar para abrir o seu site. Isso tudo pensando em tornar a web cada vez mais uniforme e compatível com as diversas tecnologias. A entidade tem uma grande preocupação também quanto à acessibilidade. Ela faz recomendações para que os sites pensem sempre nas pessoas com deficiências que vão acessar ele. Deficiências como, por exemplo, cegueira, surdez e dificuldade na aprendizagem.
O ideal é que seu conteúdo fique acessível também para essas pessoas. Ficamos por aqui e até a próxima aula.